Olá, eu sou Marileia Rocha e este é o Pode Se Cuidar, um podcast que veio para difundir práticas de autocuidado e bem-estar emocional. E o nosso tema hoje é sobre a depressão, uma doença que atinge, em média, 5% dos adultos brasileiros. E para falar conosco sobre esse tema, nós trouxemos a minha convidada, especialista, né? Ela é psicóloga, especialista em neurociência e conosco, Valéria Brandão. Valéria, muito obrigada Eu que por estar agradeço. aqui novamente falando sobre um tema tão importante para nós como sociedade, né? E especialmente como mulher, né? Isso aí. E como eu sempre começo falando do conceito, né? Eu gostaria que você conceituasse para nós a depressão. O que é a depressão? A depressão, ela é um transtorno mental, né? Ela geralmente não tem uma causa específica, por isso que ela é considerada um transtorno. Ela tem como característica, né, e afeta mais uma tristeza mais persistente, né? Traz uma falta de interesse por atividades que antes a pessoa apresentava um certo tipo de interesse, né? Então, em dado momento, ela perde o interesse nessas atividades. Pode trazer uma alteração no sono, no apetite também, né? É eh, uma área vasta, né, de sintomas aí. Não é só tristeza que caracteriza depressão, né? E existem níveis assim de depressão? A gente pode dizer que existem níveis de depressão. Sim, né? Leve, moderado, de moderado a grave também. A gente tem subtipos também de depressão, mas eu acho que não vale a pena, porque são muitos subtipos. Às vezes a gente pensa em depressão, pensa como se fosse um bloco, né? Depressão, é Uhum. isso. Só que não é. A gente tem níveis mais leves, que são pessoas que são totalmente funcionais, trazem um prejuízo, obviamente, em questão de socialização, né? Traz esse contexto da tristeza mais permanente, né? Uma alteração de sono, alteração de apetite, ou apetite de menos, ou apetite de mais, né? É, uma tendência em isolamento social, né? Evita, né? Questões ali de vou sair, vou para uma festa, né? Tem essa tendência em se ficar mais recolhido, mas ainda assim consegue, né, de uma forma funcional ir ao trabalho, e talvez a uma confraternização, sair, né? O que o moderado a grave já apresenta um certo tipo de intensidade a mais, né? Um isolamento mais acentuado, um sono, né? Ou um hipersono, ou um sono de menos também, ficar muito tempo acordado, é, ou deixar de comer também, e sempre em mais intensidade. E aí já traz um prejuízo funcional muito maior também. Então, sim, a gente pode falar em níveis, né? Leve, moderada, grave. Eu posso dizer então que uma pessoa que tem uma depressão leve, ela consegue realizar as suas atividades no dia a dia, trabalhar, ela pode Consegue. conseguir, né? Na verdade, a depressão ela é muito mais comum do que se imagina, né? Porque quando, em termos mais leigos, o que a maioria das pessoas imagina é que a depressão é uma doença que é um transtorno que vai dar ali, traduz uma pessoa que vai ficar só dentro de casa, né? Que não vai conseguir tomar banho ou, né, escovar os dentes, fazer as atividades básicas diárias. Mas não, às vezes ela consegue fazer isso de fato. Muitas pessoas não percebem que tem esse diagnóstico, aliás. É, é muito comum mesmo. É uma dos transtornos mais comuns que a gente tem é a depressão. Ela atinge aí uma média de 3,8 de população mundial, né? Isso é muito, são muitas pessoas. Então, sim, algumas conseguem ser funcionais, dependendo ali da região onde ela mora, do tipo de cultura que ela vive, ela vai passar despercebido, né? Ela vai achar que ela funciona daquela forma, mas não é. Às vezes é um diagnóstico. Então, Que sim, a gente interessante. pode. Tem muitas pessoas que têm realmente e não acessam. Em países que são mais subdesenvolvidos, por exemplo, a gente tem uma taxa muito alta de depressão não tratada, né? Ou qualquer outro transtorno não tratado. Porque tem dificuldade de acesso mesmo, né? À saúde básica. Então, assim, traz um prejuízo, a pessoa ainda funciona, porém não é tratada. E até de informação, né, Valéria? Até nível de Porque informação.
como as pessoas não têm a informação do que é a depressão e às vezes não tem porque ninguém gosta de falar sobre isso, né, como é um tabu, né, falar Uhum. sobre a depressão, as pessoas que têm depressão não gostam de falar que têm, né, as que já são diagnosticadas têm um certo receio de falar sobre isso, porque de certa forma eu vejo que a sociedade não está muito preparada para falar sobre isso, né. Não, e nem para prestar acolhimento, né, que são o que a maioria das pessoas precisa, né, e não está preparada para falar sobre, para, né, não se tem muita informação difundida sobre isso mesmo não, né. O que acontece é que a maioria das pessoas, por exemplo, em países, eh, na maioria deles, tá, e colocando em evidência o Brasil em si, que é um país muito ansioso, pode trazer como comorbidade, né, ansiedade e depressão, né. Depressão ela pode vir como comorbidade de outros transtornos também, aliás. Então, assim, para pessoas que extremamente ansiosas, né, que tem um transtorno de ansiedade que não foi tratado, ele pode evoluir para uma depressão. O Brasil é um dos países mais ansiosos aí em rankings, né, de Uhum. questões de saúde. Então, provavelmente, também vai apresentar um ranking alto de um quadro depressivo também. E ainda mais de um cenário de pós-pandemia, né, que aumentou aí em torno de 25% a taxa de depressão só no primeiro ano, né, de pandemia. Imagine se agora, né? Então, assim, podem ser que trouxeram algumas questões a mais aí mesmo, né? Como a gente está, assim, o nosso objetivo aqui é um deles, né? É levar informação para as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, sobre essa questão da falta de informação que as pessoas têm, né? Por falta de conhecimento, enfim, por N situações, e às vezes até mesmo porque a pessoa não quer falar sobre isso. Então, no senso comum, a gente ouve muito as pessoas dizendo assim, eu já ouvi muito isso, né? Nossa, mas a pessoa tem tudo, né? Uhum. Porque tá assim. E é, é algo que a gente precisa desmistificar, né? Que não tem a ver com o que você tem, com o que você é, né? Uhum. Então, você fala um pouquinho pra gente sobre isso? Falo. Então, essa questão ela realmente é um mito, né? Às vezes você olha para a pessoa e fala: "Nossa, mas ela tem tudo, por que que ela tá assim?", né? E a depressão ela não é só o fato de uma vivência isolada. Não, ela é biológico, né? Um funcionamento psicológico também e social. Então, é muito complexo a gente falar de e tentar traduzir isso em um único momento, né? Sendo que a observação vem de uma forma inapropriada, porque você vai olhar para a vida da pessoa, você vai enxergar o que você quer ali, né? Aparentemente é perfeito, você não sabe o que aquela pessoa vive. Mas falando em questões de biologia, por exemplo, 40% das pessoas que têm depressão têm esse tipo de transtorno por influência genética, né? Um funcionamento daquele organismo. Então você vai falar, nossa, tem tudo, mas ainda está assim. Então só por aí a gente pode já começar a falar de uma outra forma, né? Vivências, a gente não pode traduzir de um momento único, a gente tem que analisar aquele indivíduo por um contexto inteiro, desde o período da infância até a fase adulta, né? Eu não sei como foi a infância daquele indivíduo. Então, eu não posso traduzir de que ele tem tudo e está bem. Talvez ele passou por alguma violação de direito, né? A questão do abuso sexual lhe traz muita predisposição no desenvolvimento de um quadro depressivo. Não sei o que aquela pessoa passou. Então, isso tudo tem que ser analisado antes de falar um mito sobre desse, né? Sobre que a pessoa tá bem, de que ela tem tudo, por que que ela tá assim. São fatores complexos, né? Não dá para traduzir em uma única visão. Então, eu posso dizer que a pessoa que ela tem alguém na família, ela tem essa predisposição a ter, é genético, né. Então se alguém da sua família teve, você pode ter, Sim, né, que é o que você existe, é trouxe, isso. né. São graus de parentescos, né, mais próximos. Uhum. Pode existir essa predisposição, sim, não quer dizer que todo, Tá. né, que vai Uhum. acontecer, mas pode existir sim. E aí vão ser despertados por fatores ambientais, sociais, né, biológico, de funcionamento daquele organismo mesmo, até de questões de personalidade daquele indivíduo, né? Se é uma personalidade que traz um traço mais melancólico, né,
que tem ali umas vivências, né, que são intensas, né, violações de direito ou mudanças muito bruscas de realidade, pode sim trazer um prejuízo, né, pode apresentar um quadro depressivo sim. Tem pessoas, assim, eu acho que um tema que um item, né, que vale a pena a gente trazer, é a questão da depressão, que assim, que tudo é depressão ou não levar em consideração aquilo que é depressão, né? Então, se a gente vive um pouco da sociedade da felicidade, né? Uhum. Que assim, a gente tem que ser feliz o tempo todo, então, às vezes uma pessoa está passando, por exemplo, por um momento de luto, né? E ela não tem o direito de viver aquele luto, né? Porque as pessoas acham que ela tem que estar feliz, né? Lidar com aquilo de uma forma. E ao mesmo tempo existe né, o outro extremo, que são as pessoas que realmente estão adoecidas e que a sociedade está dizendo para elas assim, não, você está bem, né? Você tem tudo para estar bem, então você está bem. É, traduz isso assim um pouco para a gente na parte, na visão técnica, assim. O mundo do extremismo, né? Ou você tem que estar feliz o tempo todo, ou você não pode estar triste em nenhum momento. O momento de luto, por exemplo, é uma vivência natural. Todo mundo vai passar por isso. Não tem como a gente se isentar dessa vivência. E aí, nessa vivência, que é uma vivência muito drástica, o ser humano tem o direito de sofrer, né? De ressignificar e de viver em si aquela tristeza, que não é luto, que não é depressão, é diferente, é luto, né? Um quadro de luto pode desencadear um quadro depressivo? Não é esperado, mas pode sim, dependendo de toda aquela questão complexa que eu citei antes, né? De como aquele organismo vai reagir àquilo. Mas o luto em si é uma vivência que é necessária. A pessoa tem que passar por aquilo da forma que ela consegue passar, né? E sim, muito provável que ela se sinta triste, né? E tristeza, ou com uma causa, ou por questões de vivência, né? Pontuais ali, não se traduz em depressão, né? Imagina, se você se sente triste em um dia, você tá depressivo? Não, né? Por algum motivo você sentiu daquele jeito e aquilo precisa ser avaliado, né? Tá te trazendo um prejuízo significativo a longo prazo em outras áreas, porque depressão não é só sentimento de tristeza, né? Ela traz esse prejuízo, por exemplo, de socializar, de você conseguir ser funcional, por exemplo, para dormir, para comer, para sair para trabalhar, para organizar a tua vida. É um sentimento de vazio, de irritabilidade muitas vezes, né? Às vezes não é nem... Existe o sentimento de vazio, de tristeza, sim, existe. Mas às vezes também existe muito mais um sentimento de irritabilidade. Sabe aquela paciência que falta a todo momento? Isso precisa ser avaliado também. Então, assim, são várias questões que precisam ser avaliadas ali. Um momento de tristeza ou um momento de luto não quer dizer que seja um quadro depressivo. Então, tem muitas questões que precisam ser avaliadas mesmo. Sim, eu trago isso porque assim, eu já ouvi muito, né, das pessoas assim, fazer encaminhamentos para a pessoa que está vivendo uma situação de luto, achar que aquela pessoa precisa passar por uma avaliação, né, psiquiátrica, de tomar remédio, né, ou até mesmo de um acompanhamento psicológico. Não que não tenha, né, mas assim, eu sei que todos os casos são casos, a gente não pode generalizar. Mas o que eu quero, assim, que a gente trazer para nós, assim, como reflexão, né, para as pessoas que estão nos assistindo, é esse direito, né, que as pessoas têm de sofrer o seu luto, né, de viver, e que isso não necessariamente é uma doença, né, não ficar linkado nisso, né, porque eu tô triste, se alguém, né, eu tenho que chorar, eu tenho que sofrer, né, Sim. e que é algo que a gente vê no cotidiano, as pessoas um pouco sendo privadas disso, assim, né, já passou tanto tempo, né, então já está na hora de você ir viver, né, como se fosse uma cobrança, né, nesse sentido. O luto é uma vivência única, né? Mas um luto bem elaborado dentro da psicoterapia, aí tudo, né? A gente espera que não é uma garantia de que não vai evoluir para um quadro depressivo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo.
né? E até muito cuidado, né? Até os livros de classificação de doenças aí, eles pontuam para os profissionais que qualquer diagnóstico no período de luto, ele tem que ser muito bem feito, tem que ser muito bem avaliado, porque o luto em si, ele já traz questões muito drásticas, né? De vivência, de tristeza, de você realmente fazer reflexões sobre a vida, né? A gente tem fases do luto, né? Um tempo aí que ainda é esperado de vivência, é um tempo prolongado. Então, assim, o profissional que olha, ou a pessoa em si, não sobre o profissional, não, chega, já tá na hora de você passar por isso, é muito fácil falar. Não é você que tá sentindo, né? Não é você que tá tendo que dar conta daquela carga emocional. Então, falar, por falar, é muito fácil, né? Sentir já é outra história. E nunca é fácil sentir, né? Sim. Não é fácil você passar por um momento de tristeza, passar por um momento de luto. Isso tudo, né, tem que ser muito bem avaliado para um diagnóstico. Às vezes, esse diagnóstico já existia antes do quadro de luto, né? Mas ainda assim tem que ser muito bem avaliado, né? É muito difícil a gente fazer um diagnóstico no período de luto, por exemplo. Você trouxe, assim, alguns sintomas, né? Alguns sinais e sintomas que eu acho que é importante a gente destacar, assim, como sinal mesmo, e sintoma que a pessoa pode ficar atento, né? Assim, eu tô triste hoje, eu tô triste amanhã. Mas, assim, que sinais, além dessa tristeza, Uhum. né, que você já trouxe, mas eu queria que você Uhum. destacasse assim mesmo, para as pessoas que estão ouvindo entender assim, ó, esse sinal eu tenho que ficar atento, né? Se eu tô sentindo isso e isso, talvez eu precise buscar um profissional. Uhum. Os principais sinais são um sentimento de tristeza persistente, ou seja, você vai sentir ele durante basicamente o dia inteiro. Sentimento de vazio, às vezes um sentimento até de desvalor, sentimento de irritabilidade, uma insônia, uma hipersonia, né, um sono a mais, falta de apetite ou apetite demais, são desregulações, né, do sistema emocional. E isso não é por um período curto também, não é durante um dia. É um período mais estendido também. E tem que ser uma prevalência durante a maior parte do dia. A partir disso, realmente, já é um sinal de alerta, né? E a pessoa que então apresenta esses sinais, ela observou, né, durante algum tempo que ela está com esses sinais. A quem que ela deve procurar, Valéria, assim, no primeiro momento? O que profissional, né, que ela deve procurar? O primeiro profissional que ela deve buscar é um psicólogo, porque nem todo quadro vai ser tratado, né, além da psicoterapia. Nem todo quadro exige uma intervenção de medicamento, né? E a gente existe, né, e tem casos que realmente são necessários. E aí, de acordo com a avaliação desse profissional, de acordo com a evolução da psicoterapia, né, se encaminha ou não, né, para a rede de atendimento também, né, que seria o acompanhamento psiquiátrico. Mas o primeiro profissional que deve ser buscado é o psicólogo, né, é a psicoterapia, né, a psicoterapia que vai dar, né, a base de tratamento dessa pessoa. Medicamento é uma intervenção em cima dos sintomas, né, a psicoterapia vai trabalhar questões de causa, né, que é muito diferente, é uma questão complexa, né, então o primeiro profissional seria o psicólogo mesmo. E aí, assim, dentro da sua experiência, até da sua indicação técnica mesmo, que profissionais, assim, que tipo de tratamento que compõe, né, assim, as dimensões do tratamento da depressão? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu já estou indo no psiquiatra, eu não preciso ir no psicólogo. A gente escuta muito isso. Eu, pelo menos assim, como quando atendia como assistente social, né? As pessoas às vezes falavam assim, não, mas eu já estou indo em tal profissional, não preciso de tal. A gente sabe que por ela ser multi, né, fatorial, assim, que tipo de profissional que compõe um tratamento adequado, assim, para a depressão? O básico, né, se tratando do básico, seria o psicólogo e o psiquiatra, mas a gente pode estender, né, para outros profissionais, né, uma questão, por exemplo, do educador físico, né, porque às vezes se tem dentro do quadro depressivo esse rebaixamento, por exemplo, da atividade motora, né, uma dificuldade mesmo de permanecer com as atividades físicas necessárias, né, a gente pode incluir também o nutricionista, né, pela questão das dificuldades de alimentação, nutrólogo,
São os profissionais que me vêm em mente, assim, agora, mas eu acho que dá para estender muito mais, é uma rede ampla, assim. Os pacientes que eu atendo hoje, eles são acompanhados por uma rede básica, né? Psicólogo, psiquiatra, nutricionista, alguns com educador físico também. Eles apresentam, assim, melhoras no quadro, né? Diante dos sintomas, depois que começam as intervenções. A gente tem dados aí que revelam que até 95% das pessoas que iniciam esses tratamentos apresentam, né, melhoras nesses sintomas. Então, a depressão, ela tem tratamento. Ela não é um transtorno que, né, vai ser o fim, né, que aquilo vai acabar por aquilo mesmo. Não, ela tem tratamento, ela tem acompanhamento. O que essa pessoa precisa é ser acolhida nesse momento. Eu acho que o acolhimento, a palavra de uma forma certa, dirigida a essa pessoa, né, ela entender que ela não está sozinha nesse processo, vai mudar muita coisa, né, na vida dela. E assim, Valéria, a depressão, ela pode ser curada, vamos dizer assim, sem um tratamento? A depressão, ela não tem cura, ela tem tratamento, porque a depressão, ela é um transtorno mental, né, uma desordem ali do funcionamento emocional. Então, muito difícil, né, que uma pessoa que tem um quadro depressivo, que está em um quadro depressivo, alcance esse ápice sozinha. Ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um acolhimento nesse sentido, né? Por muito menos pessoas precisam fazer o acompanhamento, porque o acompanhamento, que quando a gente vai falar de saúde, a gente não fala só de saúde como ausência, né, de doença ou de transtornos, a gente fala de saúde como um sistema de você acessar o seu melhor potencial. Então, até mesmo pessoas que não têm um quadro depressivo, às vezes precisam de um acompanhamento, de um acolhimento. Já com um diagnóstico a mais e com a depressão, que é uma questão muito séria, ela precisa sim desse acolhimento e dessa orientação profissional. Então, gente, depressão não tem cura, mas tem tratamento. Precisa procurar o tratamento, né, para você atingir aí a sua performance, né, para você viver bem, ter qualidade de vida. Uhum. Né? Acho que esse é um recado que é bom frisar para as pessoas, assim, né? Até baseado nisso que você falou lá no início, que muitas pessoas nem têm o diagnóstico, às vezes têm os sintomas, têm um quadro depressivo, mas nem se dá conta que tem, né? Porque não foi diagnosticado. De fato, porque você, de certa forma, eu já escutei de muitas pacientes minhas que a maioria, na verdade todas, são mulheres que eu atendo. De verdade, eu nunca atendi um homem que chegasse até a mim, e aí, né, a gente pode fazer uma reflexão muito a fundo disso, buscando ajuda sobre isso, né? Mas elas falam que depois das intervenções iniciadas, e a maioria é intervenção psicológica e psiquiátrica, elas passaram a tomar conta, noção do quanto aquilo estava afetando de fato. Um relato que eu nunca esqueci, eu estava em sofrimento e não sabia. Né? Eu achava que aquilo era normal. Essa foi a fala de uma paciente minha que me marcou muito, assim. Ela não tinha dimensão do quanto aquilo que ela estava vivendo era ruim, sem apoio, né? Ela passou a vida inteira assim. Então, assim, Acostumou com aquilo, né? sim, ela achava que era normal, porque ela nunca tinha conhecido uma realidade diferente daquela. Então, de certa forma, ela achava que aquilo que ela estava vivendo, ela dava conta de viver. Então, de certa forma, era normal para ela. Mas depois que ela iniciou e aí se apresentou melhora nos sintomas, ela percebeu, né, o quanto ela precisava de verdade desse tratamento. Fala pra gente um pouco da questão da depressão, quando ela incapacita, assim, para as atividades do trabalho, né, do trabalho especialmente, porque talvez as pessoas no trabalho às vezes vão deixando também isso, né, mais tempo para chegar ali, às vezes quando dá conta já está no estágio, às vezes até mais avançado, né? É uma doença incapacitante, né? Sim. E embora tenha tratamento, né? Mas fala um pouco assim desse contexto da incapacidade quando a pessoa está com a depressão. A depressão, por incrível que pareça, né,
dos transtornos mais incapacitantes, né, que a gente tem atualmente. É o primeiro, né, quando a gente fala de transtornos incapacitantes. Por não ser, por exemplo, uma doença que é visível, né, por exemplo, vou colocar aqui o câncer, né, que muitas vezes traz uma consequência que você consegue ver no teu físico, ela é de fato mais difícil de ser compreendida, né, e até, por exemplo, acolhida pelas pessoas ao redor, porque não tem consequências muitas vezes físicas, né, visíveis. Então as pessoas podem ir postergando um pouco desse acompanhamento. Dou conta, não sei o que eu estou sentindo, busca apoio, não é compreendida, né? Então, assim, vai chegando, vai tomando uma proporção, muitas vezes, que fica, assim, intenso mesmo. A depressão, quando ela fica mais no moderado a grave, aí realmente a pessoa vai apresentar dificuldade até mesmo para gerir necessidades básicas, né? Como fazer sua higiene pessoal, né? Se alimentar mesmo de uma forma básica, às vezes. Então, assim, é bem intenso mesmo, bem visível que aquela pessoa realmente está em um quadro depressivo, né? Que muitas vezes, muito diferente do quadro leve, que não é tão visível assim, ela traz uma característica de incapacidade mesmo da pessoa realizar coisas sozinhas, né? Sem apoio mesmo. É como se a energia vital dela estivesse esvaindo, assim. É a sensação que ela tem, né? Que nada vai mudar, que tudo vai ser para sempre daquele jeito. Pode apresentar pensamentos com tendências suicidas, né? E é bem complexo. Ela precisa realmente de um acompanhamento muito intenso nesse sentido, não só de profissionais, mas da família, né? Uma rede de apoio aí. Não é um tema que a gente vai em detalhes, né, aqui nesse momento, sobre essa questão do suicídio, mas você falou, né, da relação, quadro depressivo alto, né, ele pode levar ao suicídio, isso? Não só o alto, mas aqueles com tendências ansiosas, né? Porque a gente pode ter sintomas mistos, tanto no quadro depressivo como essa tendência a uma fadiga maior, um sentimento essa vontade que se vai de fazer as coisas, né? Como uma tendência ansiosa, né? A pessoa se sente ansiosa porque não consegue fazer aquilo que gostava antes, né? Então, pode sim, pode apresentar aí uma tendência a questões de suicídio, sim. A gente tem que ficar de olho, né, na pessoa que está em tratamento, que está em acompanhamento, se ela está apresentando esses sintomas, esses sinais. E até observar, assim, acho que é um tema que eu gostaria de em algum momento trazer aqui, né, essa questão, porque também ele é muito latente e as pessoas não gostam de falar também sobre, né? Existem os tabus, né? Mas, assim, o link dessa questão do adoecimento mental e do suicídio, né? Porque eles estão muito... tá muito linkado, assim, né? Sim, sim. A depressão, a gente está falando aqui dela de uma forma mais isolada, mas ela geralmente vem com comorbidades, né? Pode, por exemplo, em questões que a gente já conversou aqui antes, por exemplo, pessoas com TDAH, pessoas com autismo, pessoas com transtorno borderline, eles podem apresentar uma tendência maior a desenvolver um quadro depressivo por conta dessa desordem emocional, né? Às vezes passam por situações de inadequação social, isso gera um sentimento de ansiedade, né? E faz ali a pessoa se sentir um pouco mais deprimida, e isso de forma recorrente pode sim, né? Apresentar como comorbidade um quadro depressivo. Então a gente tem que ficar atento a essas questões de pessoas que já possuem algum tipo de transtorno ter como comorbidade a depressão. A própria ansiedade em si, um transtorno de ansiedade que não é acompanhado de uma forma correta, ele pode evoluir, ele pode apresentar sinais aí, sintomas de um quadro depressivo. Então tudo isso a gente tem que, não só a depressão como um quadro isolado, mas a gente tem que considerar o indivíduo em si, o histórico de vida daquele indivíduo também. Se ele já apresentou uma tendência a algum comportamento, né, que ele indicou ali uma tendência suicida, né, se ele já teve um comportamento desse antes, ele pode vir a repetir. A gente tem que ficar atento a esses sinais.
Você falou, quando estava falando dos sinais, algo que eu acho que também é bacana a gente frisar, porque quando a gente fala de depressão, a gente lembra muito da pessoa para baixo, né, assim, e às vezes também pode apresentar o quadro contrário, né, se aquela pessoa que falava pouco, ela passa a falar muito, né, ela mudança de comportamento para o extremo. Uhum. Na verdade, o que acontece? É porque se tem uma ideia de que um quadro depressivo ele é só aquele quadro mais grave. Uhum, E não é, né? A gente tem o leve a moderado também. Então, assim, o que eu vejo muito, né? E as pessoas pontuando, mas eu via fulano bem nas redes sociais, ele tava rindo, né? E aquilo não nem sempre traduz o que a pessoa está sentindo, né? De fato, se você quer compreender aquele ser humano, você quer ajudar aquele indivíduo, a primeira coisa que tem que ser feita é o acolhimento, né? Como é que você está se sentindo hoje? Como é que você tem se sentido nesses dias? Como é que você tem se alimentado? Você está bem? Né? E é o que a gente não vê, na verdade, uhum, né? O que a uhum. gente vê são muitas pessoas julgando, falando, nossa, mas fulano estava bem. Nem percebi, né? Nem parei para conversar com ele, na verdade, mas eu achei que estava tudo bem. Essa questão, por exemplo, dessa mudança de humor, ela pode acontecer também, né? Em algum momento a pessoa apresentar uma tendência em ficar bem, né? De se mostrar mais disposta, mas em outro momento vir um quadro, né? Da fadiga, do cansaço extremo, né? E ela querer ficar mais recolhida. Às vezes até para mostrar, né, para as pessoas que, porque assim, acho que existe tanto uma cobrança da gente estar bem, né, Hum. que às vezes mostra que está bem para esconder talvez, assim, né, Sim, algo que sim. E aí, daí que vem os sintomas ansiosos também. Nossa, né? Não consegui ir em tal lugar, eu preciso cumprir com isso, né? As exigências sociais de que você esteja bem o tempo todo, uhum. né? Isso pode acontecer, sim. Eu acho que outra coisa que você trouxe na sua fala aí, que eu considero muito importante, assim, a gente destacar, é essa questão da visão da pessoa com depressão, que é aquela pessoa que está em casa e que não vai fazer nada, né? É, porque isso também às vezes a gente ouve, né? Assim, mas a pessoa não está nesse estágio, então ela não está com depressão. Né? Então a gente já falou aqui desses níveis, né, da depressão, o leve, o moderado e o alto, que eu acho que é algo que precisa estar bem, né? Uma informação Uhum. que precisamos assim estar o tempo todo com a gente, quando a gente vai fazer essas avaliações, não, né, avaliação do cotidiano, quando a gente vai tentar ajudar uma pessoa, né, de pensar isso, não é algo que pode estar, né, a pessoa pode chegar no nível de não sair de casa, de não sair do Sim. quarto, né, de não cuidar, de não ter os seus cuidados básicos, inclusive, Se não mas não tratada, significa pode. que só isso que é depressão, né, a Não, não depressão, mesmo. ela pode estar aí, né, linkada com tantas outras coisas e a gente nem perceber. Então, assim, gente, vamos observar bem, né, esses fatos, assim, as pessoas que estão próximas, né, da gente, pra gente tentar ajudar, né, porque também é muito difícil pedir ajuda, né, Valéria? As pessoas, assim, com esse quadro. Muito, né? Porque se tem a ideia de que você demonstra vulnerabilidade, é que você é fraco. Uhum, E não é isso, né? A gente vê a ideia, né, de que você tem que estar forte o tempo todo, de que você tem que estar produtivo o tempo todo, de que você tem que estar bem o tempo todo, e isso por si só já é adoecedor, né? É, o ser humano em si, a tristeza faz parte da vida. Ela é uma emoção que é necessária para a gente fazer reflexões da nossa vida, né? Então, em algum momento a gente vai estar triste, em algum momento a gente vai estar feliz. Se for um quadro depressivo, né, que é uma tristeza acentuada e persistente, já não é só mais um sentimento, é um quadro de adoecimento, a gente tem que parar e fazer essa reflexão, né? É, o que eu preciso buscar, qual é o serviço que eu preciso buscar para esse acompanhamento, né? Para fazer esse acompanhamento. O que eu preciso acessar hoje para me sentir um pouco melhor dentro dessa perspectiva do adoecimento, né? Parar para pedir ajuda nunca é fácil. Porque às vezes você vai encontrar, não vai encontrar acolhimento, você vai encontrar julgamento. uhum, E eu entendo que isso é difícil mesmo. É,
E eu vejo o quanto que as pessoas chegam no meu consultório e se sentem ansiosas para falar e com medo do que vai sair da minha boca. Porque, em grande parte, elas já foram julgadas. E aí, quando elas escutam o mínimo, que é, nossa, você tá passando por isso, não é fácil. Você vê ela, o corpo relaxando, nossa, fui compreendida, né? Então, aquele pedido de socorro, de ajuda mesmo, né? Então, é isso. Pedir ajuda não é fácil, mas é necessário. E o que a gente poderia, assim, deixar de recado para as pessoas que têm alguém na família ou alguém próximo que já observou alguns sinais, né? Assim, como oferecer ajuda, porque a gente sabe que pedir não é fácil. E como oferecer ajuda de forma adequada, né, para essa pessoa. É, na verdade, compreender esse indivíduo como um todo, compreender que ele também tem desejos e vontades e mostrar para ele as possibilidades, né? Pergunte para ele como que ele tem se sentido, né? Fale para ele que ele não precisa passar por isso sozinho, né? Que além de você, existe um profissional adequado para tratar desses sintomas e que esses sintomas podem apresentar uma melhora. Então, se ele precisar de ajuda, indique, né? Vá e de fato ofereça mesmo. Seja uma ponte entre esse profissional e esse paciente. E é isso. Às vezes, de fato, a pessoa não vai aceitar, né? Porque ainda existe a dificuldade de aceitar mesmo a ajuda. Mas eu acho que com uma conversa diária, talvez, né, com acolhimento, mostrar que, de fato, é para que ela melhore aqueles sintomas, eu acho que dá certo, sim. Não julgar, né? Não Talvez, julgar. assim, não julgar seja um grande ato, né? Então, assim, tá ali disposto mesmo a ouvir a pessoa e a pessoa saber que tem alguém com que ela pode contar, né? E às vezes eu acho que até, por exemplo, marcar claro, né, falando para a pessoa e tudo, porque às vezes a pessoa não sabe, nem conhece que profissional que ela deve ir, né? Como chegar até lá. Então, essa ponte, assim, de até dizer, ó, profissional, né, tal, a gente pode marcar, eu posso ir com você, né? Porque também tem essa insegurança às vezes da pessoa, né? Então, assim, eu posso estar ao seu lado, né? Ir com você se você assim desejar, né? Sim, a rede de apoio faz total diferença, né? Nesse tratamento, nesse acompanhamento. Então, sim, ao invés de julgar, se você for um pouquinho mais prestativo, de estar ao lado dessa pessoa, pelo menos nesse início, né? Para que ela veja onde ela está indo, o local que ela precisa acessar, eu acho que já muda a perspectiva, né? De não tô sozinha, não preciso passar por isso sozinha. É isso. E, Valéria, ainda gostaria que você falasse um pouco sobre, que a gente poderia até ter falado lá no início, mas assim, de dados, né? Porque eu acho que quando a gente fala quando a gente está falando assim de depressão, parece que a gente está falando de algo distante, né? De alguém que eu não conheço, né? Sei lá, parece uma realidade de lá, não daqui, né? E eu acho que quando a gente traz em dados, isso traduz assim, né? Em números, quantas pessoas, você falou um pouquinho já disso, da quantidade mundial, né? Mas trazer isso mais na nossa realidade, assim. Em questões de números a nível mundial, ficaria em torno de 3,84, né? Sendo que a maior parcela é da fase adulta e idoso, né? Trazendo para mais perto, né, da nossa realidade. No Brasil, um país extremamente ansioso, né? Que se tem essa cultura, por exemplo, de tem que estar bem, tem que ser produtivo, né? A gente pode pensar aí eu não sei se esses dados estão atualizados, porque depois da pandemia, com esse aumento de 25% só no primeiro ano, a gente ainda está um pouco carente de pesquisas nesse sentido. Mas a última vez que eu olhei estava em torno de 10% da população, isso é muito alto, né? E o Brasil ele tem um problema grande em questões de redes de atendimento, que eu acho que isso dá um outro podcast também, mas só para pontuar. Existe uma defasagem muito grande em sistema de atendimento, porque quando a gente fala de população, a gente vai falar de população que tem dinheiro para acessar o tratamento adequado, e a gente vai falar de uma população que não tem esse recurso e que vai precisar acessar rede de atendimento pública, que hoje apresenta uma defasagem muito grande
diante da quantidade de atendimentos que deveriam ser prestados e da qualidade também. Tá? Então, a gente tem aí, além de uma proporção muito grande, uma defasagem muito grande também de um sistema de atendimento, de rede pública. Tá? Então, a gente está falando de vários dificultadores aí. Que quando a gente tem um público que acessa e que cuida desses sintomas, eles apresentam uma melhora. E o público que não tem esse recurso, né, provavelmente vai apresentar um agravamento desses sintomas. Não tem como acessar, né? Não tem como acessar. Às vezes, um acesso muito precário também, né? Às vezes não consegue acessar a medicação que é necessária também, o atendimento, né, psiquiátrico, às vezes, né, muito difícil também. Então, tudo isso dificulta, né, e aumenta, né, a proporção dos riscos, né, desses sintomas piorarem. Uhum. Sintomas não cuidados, a tendência é, Sim, né, agravar como qualquer doença, né? Como qualquer outra. Qualquer outra doença. Eu acho que isso além da dificuldade da pessoa se dispor e ir buscar o tratamento, né? Tem essa outra questão que é realmente da pessoa ir buscar e não acessar, né? Não ter o acesso adequado para a pandemia. Eu estava vendo um pouco assim que na pandemia houve um aumento muito grande da depressão para as mulheres. Que é o maior público, na verdade, né? Quando a gente está falando de quadro depressivo, é um público mais atingido mesmo. A gente vê uma parcela aumentada do número quando se refere ao público feminino. Eu só não me recordo a porcentagem agora. Uhum. Eu tinha até separado, mas eu não consigo me recordar. Mas assim, uma discrepância muito grande entre masculino e feminino mesmo. Né? E as mulheres acabam sendo mais afetadas. Isso a gente pode parar para pensar em questões de vivência, né? Sobrecarga de trabalho, né? Mulher-mãe, gestantes, né? Que podem apresentar aí uma disfunção hormonal, e vários fatores, né? Até o pós-parto também, né? Tem essa... Sim, que traz essa questão de alteração mesmo. Já é uma dificuldade, né, passar por esse período, por essa fase, e pode sim apresentar um quadro de depressão mesmo, uma depressão pós-parto. Então, mulheres são mais afetadas mesmo por esse tipo de transtorno. Valéria, que recado você daria assim para as pessoas que hoje estão passando por um momento de depressão ou que identificou algum sinal que a gente não falou aqui, né, nesse nosso bate-papo, que você fala assim, nossa, isso aqui seria bem legal se eu falasse para esse público? Eu acho que não só para o público que apresenta um diagnóstico, né, ainda, ou talvez não apresente esse diagnóstico em algum momento, mas eu acho que você não precisa passar por isso sozinho, você pode passar por isso de uma forma mais leve, se for possível, né? Com acompanhamento, né, correto, com o apoio da família, com orientação dessa família em relação ao comportamento desse indivíduo. Depressão não é frescura, depressão não é falta de Deus, depressão é um transtorno sério e que merece ser tratado como tal, merece o acompanhamento. Legal. E se as pessoas quiserem te procurar para um acompanhamento, como elas te encontram? Tem o meu Instagram e tem o meu número profissional. O meu Instagram é psi.valeriabrandão e o meu telefone, pode deixar aqui? Pode, claro. É 999518422. 27, né? Isso, 27. Pensando que, né, vai ampliar essas pessoas que estão vendo aí pro Brasil todo. Né? Valéria, muito obrigada pela sua participação. E é um tema que realmente ele dá pra gente trazer tantas outras informações, né? Então, assim, fica o convite para você voltar outras vezes, pra gente ampliar mais, né, esse universo de informação para as pessoas, que é muito importante, né, ter informações para que procure ajuda mesmo, né? E não só, às vezes, para quem tá, mas, assim, de ajudar alguém, né? Porque, às vezes, não é só olhar para nós como a pessoa que está com sintomas, mas olhar para a pessoa que está ao nosso lado e que precisa de ajuda, né? Precisa da gente estender a mão. Isso, é exatamente isso, perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Para você que nos assiste, obrigada pela participação de vocês. Curta, compartilhe, comente e nos acompanhe nas redes sociais. Toda semana nós temos
um episódio novo aí de autocuidado e bem-estar emocional. Obrigada.